Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. Impactado com Gabriel Borges, merecedor de todos os elogios. Um verdadeiro maestro nesta regência de rédeas. Se no mundo do surf temos os Brazilian Storm, no mundo das rédeas temos Brazilian Iceberg Raining e Gabriel Borges mostra essa face. Num oferecimento IceFix, vamos ao episódio de hoje deste texto de Sally Swift. Falamos sobre trote sentado. É senso comum que a melhor maneira de aprender trote sentado é por atrito, desgaste ou fadiga. Fazer isso repetidas vezes até a pessoa ficar abalada. É desperdiçado muito tempo com alguém conflitando com o cavalo e cavaleiro sofrendo com essa movimentação toda, saltando e quicando. E o que pode ajudar? Bem, você já dedicou muito tempo ao passo seguindo a movimentação do cavalo. Aí começou a permitir o torso crescer para cima enquanto suas coxas cresciam para baixo, inclusive nas transições ou nos controles de velocidade. Essas técnicas são necessárias no trote sentado. O trote é uma andadura de 2 batidas. A cada batida, as patas em diagonal tocam o solo. Nesse ponto, o corpo do cavalo está tão baixo o quanto pode ir. Já entre as batidas, o corpo do cavalo fica suspenso. Daí, desce novamente. Se a base do seu assento permanece em contato com o lombo do cavalo, você segue todo o movimento. Enquanto praticava transições para baixo, os controles de velocidade, você permitia suas robustas coxas crescerem para baixo. Nisso, a frente do seu quadril se abre, mas sua pelvis permanece nivelada. No trote sentado, você permite isso acontecer em cada passada. Vamos ver aqui nessa imagem. Ali as robustas coxas. Aparece ali a movimentação do quadril projetado para frente, a movimentação das coxas sem a parte inferior, sem as pernas, né? Somente as coxas. Tá bem? Eu gosto de pensar, disse ele, no trote sentado como um ritmo 1 a 1, comparado ao ritmo 1, 2 do trote elevado. Então, em cada batida do trote sentado, você deve permitir-se ficar com o cavalo, cair ladeira abaixo com o cavalo. Nos intervalos, permita o cavalo preencher seu assento e trazer você de volta ao normal. Imagine um esquiador num declive cheio de ondulações. Enquanto a cabeça dele e os ombros se mantêm nivelados, seus esquis e pernas descem entre cada ondulação e sobem novamente ao topo da próxima ondulação. Temos aqui um diagrama dessa movimentação, essa dinâmica do esqui. Então, o esquiador, as ondulações do terreno, né, com toda essa movimentação. Bem? Quando tem a ondulação para cima, ele se abaixa, se flexiona. Depois ele se alonga.
Depois volta a se abaixar de novo, conforme a ondulação do terreno. Tente também imaginar as rodas do automóvel se movimentando para cima e para baixo numa rodovia esburacada. Essas rodas quicam para cima e para baixo enquanto a carroceria se move ao longo e sobre os buracos e as ondulações. No cavalo, você não pode, por si próprio, seguir esse movimento. Deve permitir que o cavalo faça isso por você, como foi no passo. Manter o quadril flexível e deve também manter a cabeça e o pescoço livres e equilibrados, e as costas alongadas e amplas. Sua lombar não deve ser larga, queria curvar sua pelve sobre as costas do cavalo. Também não enrijeça suas costas. Seria muito bom se as costas pudessem realmente alongar e reduzir, mas terá que imaginar isso como uma forte coluna de borracha, que tem alguma liberdade de movimentação e pode agir como um amortecedor. Há também um leve efeito de amortecimento na região pélvica. Você lembrará do capítulo 5 que a coluna é fundida através da pelvis no sacrum. Como resultado, qualquer peso transportado pela coluna passará para baixo através da parte de trás da pelvis. As pernas, por outro lado, conectam com a pelvis perto do centro da articulação do quadril. Assim, qualquer impulso para cima a partir das pernas irá através da parte frontal da pelvis, o que torna uma pequena ponte ou um engaste entre as forças para cima e para baixo. Isso é permitido por algum amortecedor, entre eles o que evita possíveis choques. Esse amortecimento na pelvis irá acontecer somente se a pelvis estiver nivelada. Se você sela a lombar e inclina a frente da pelvis para baixo, o sacrum irá diretamente sobre os ossos do assento e toda a possibilidade de amortecimento é perdida, produzindo desconforto para você e para o seu cavalo. Os glúteos que estão abaixo do sacro também absorvem a movimentação. Eles agem como firmes e agradáveis almofadas de borracha de espuma. Depois de centrar-se e respirar para baixo, através de seu centro, experimente trotar por 3 ou 4 passadas e então faça um controle para o passo. Uma suave transição. Faça isso muitas vezes. Ao trote, você precisa ter uma lombar macia e calma. Essas transições, trote e passo, acentuam a elasticidade para baixo, o que ajuda a encontrar o sentido dessa movimentação. Experimente o exercício que fizemos ao passo, esticando os braços, o braço reto para cima e sobre a cabeça. Deixe seu corpo pender com elasticidade. Esse exercício ajuda a separar e libertar a parte inferior do corpo. Permita a movimentação da lombar. Deixe o cavalo balançar a sua pelvis para frente e para trás, até você perceber com quanta movimentação tem que lidar. Enquanto trota, mude suas mãos sobre a cabeça ocasionalmente. Agora, vá para o seu centro e torne-se consciente do sentimento que sua pelvis está se tornando mais pesada, especialmente na parte de trás. Mantenha-se nivelado e equilibrado no meio dos ossos do assento. Enquanto a pelvis se torna calma e estável, a lombar também se acalma. Imagine aquela coluna de borracha. Tem livre movimentação sem entrar em colapso. Sua abertura e fechamento da articulação do quadril irá absorver a maior parte dessa movimentação do cavalo. Imagine, você é um marionete suspenso por uma corda do topo de sua cabeça. Como seria? Vamos ver aqui, temos aqui uma ideia de um marionete suspenso por uma corda do topo da cabeça. Tá? Tá bem?
de marionete, suspenso, né, por uma corda no topo da cabeça. Então, imagine que essa marionete tem muita areia encharcada preenchendo o pescoço, os ombros e o tronco. Gradualmente essa areia seca e começa a escorrer para baixo, como uma areia seca num sol de verão. Isso permanece gotejando, se espalhando e preenchendo através da pelvis, das pernas e de seus pés. Enquanto se esgota essa areia, a parte inferior do seu corpo se torna cada vez mais pesada. As partes superiores do seu corpo se tornam vazias, mais leves, com seu pescoço e cabeça ainda suspensos por essa corda da marionete. Visualize essa areia escorrendo sobre as costas do cavalo e preenchendo seu assento. Experimente um outro exercício. Comece ao passo, sem estribos e com um assento profundo e nivelado. Levante os calcanhares em direção aos glúteos, mantenha-os e espalhe seus braços para os lados. Se não tiver ninguém para puxar seu cavalo, abra seus braços o tanto que suas rédeas permitirem. Enquanto caminho, perceba o quanto está livre e independente a parte inferior do seu corpo. Ela está isenta de qualquer tensão nas pernas. Agora, em posição normal, experimente levar essa liberdade de movimentos da articulação do seu quadril, dos glúteos e lombar no trote sentado. Deixe suas pernas envolverem o cavalo normalmente. Use a gravidade, não aperte. Quando se sentir confortável com poucos períodos de trote sentado, vá para trechos mais longos antes de sua transição para o passo. Se começar a endurecer e quicar, retorne para o passo e comece novamente. Faça isso até que esteja tão confiante em seu trote sentado que possa sempre encontrar aquela profunda e suave posição centrada e com um olhar suave. Mantenha o trote sentado, lento no começo. Quanto mais rápido o cavalo trotar, mais difícil será para você sintonizar com essa movimentação. Há muita movimentação no corpo do cavalo para ser absorvida, e 90% dessa movimentação pode ser absorvida pela liberdade do uso das articulações do quadril, joelho e calcanhares. Pense novamente na imagem das rodas do carro absorvendo os duros solavancos dessa esburacada rodovia. Se as articulações do quadril, joelhos e tornozelos estiverem rígidas, os movimentos do cavalo vão para cima do seu corpo e produzem uma espécie de chicotada que afeta o topo, trazendo a cabeça, fazendo a cabeça sacudir e os ombros pularem. A movimentação do cavalo, obviamente, não foi absorvida. Quando ver a cabeça de um cavaleiro balançando, é porque ele enrijeceu as articulações do quadril. Boas mãos dependem de um tronco calmo e um bom assento é absolutamente essencial. Esse assento, junto com um quadril suave, joelhos e calcanhares oscilantes, livres para abrir e fechar com cada movimento do cavalo, são a chave para o trote sentado. Então temos aqui as vibrações das articulações, essas articulações livres para se movimentarem e relaxadas, são a chave do trote sentado. Então temos aqui essas linhas sinuosas nas articulações, onde elas devem vibrar. Então, ali no quadril, no joelho, no calcanhar, na lombar. Tá bem? Ali, onde deve ter movimentação, liberdade dessas articulações. E o cavalo corresponde com uma brilhante movimentação.
Eu lembro, disse Sally Swift, assistindo Harry Bolt em 1976 nas Olimpíadas do Canadá. Seus ombros estavam parados, alinhados e equilibrados sobre sua pelvis. Suas mãos eram suaves e as articulações eram visivelmente livres. E havia total unidade com o cavalo. Dois homens experientes, atrás de mim, disse Sally, falavam e um observou. Você pode ouvir o povo falando o quanto é dura a equitação germânica, mas a parte inferior daquele homem não pode estar rígida. Se estivesse, seus ombros não estariam tão calmos. Mais tarde, conta Sally, assisti Walter Christensen, também da Alemanha, numa clínica que ele ministrou em Harvard, Massachusetts. Ele montou com uma jaqueta, então pude ver a parte inferior do seu corpo e o seu quadril, com joelhos e calcanhares suaves, as costas flexíveis, as articulações do quadril móveis o suficiente para observar a movimentação do cavalo sem nenhum exagero. Eu nunca vi, acrescenta Sally, os músculos do assento e da base das coxas se contraírem. Ele montou com um maravilhoso equilíbrio e flexibilidade. Quais os fundamentos essenciais do trote sentado? Mantenha o crescimento para cima e para baixo de seu centro. Siga os movimentos do cavalo para frente e para baixo com uma lombar calma, abrindo as articulações do quadril e seguindo as coxas. Permita as articulações do quadril se abrirem e se fecharem. Permita os joelhos e tornozelos oscilarem. Receba as pulsações para cima do lombo do cavalo. Mantenha seus glúteos e os posteriores de suas coxas amplos e suaves. Quais os resultados de um correto trote sentado? Unidade com o cavalo, uma melhora da comunicação com o seu cavalo, um melhor equilíbrio, suavidade, senso de ritmo e a melhora dos movimentos do cavalo. Bem, vamos falar de círculos e giros? Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos, porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo. E não se esqueça, era chato fazer gelo. Chegou Ice Fix.